hoje vou fazer um resumão de física referente aos capítulos 4, 5 e 6 do nosso livro. E vamos começar pelo capítulo 4, que trata de vetores. Primeiro, o que é um vetor? Gente, um vetor é todo módulo, toda unidade de medida, toda direção e todo sentido. Mas a gente tem vetores que também são escalares, e é por isso que sempre que a gente for representar nas nossas equações, nas nossas contas e nas nossas respostas, um vetor a gente tem que pôr literalmente uma seta em cima dele, para a gente estar indicando que é um vetor, senão a pessoa que vê o que a gente escreveu, se a gente não colocar, vai achar que a gente está falando de uma medida escalar. E como que a gente monta um vetor? A gente vai explicar para vocês como que a gente monta um vetor com base no exemplo que eu dei. Primeiro de tudo, para definir a direção do nosso vetor, a gente tem que traçar uma reta. Para definir o sentido, a gente tem que fazer a seta, que é o que está ali em cima da nossa reta. E o módulo é isso que eu vou explicar para vocês agora. No nosso vetor, a gente tem a origem e a extremidade. Depois que a gente fez a reta e a seta, a nossa origem vai ser onde não está a seta. E a extremidade vai ser onde está a seta. Então, a origem sempre vai ser onde não está a seta. E a extremidade onde está a seta. E o nosso módulo é simplesmente o tamanho da origem até a extremidade ou vice-versa. Agora vamos para as operações com vetores. Gente, vetor tem módulo, tem direção e tem sentido. Então a gente não pode simplesmente pegar os vetores que me deu no enunciado e somar. Eu tenho todo um processo para fazer isso, não só somar como subtrair também. E para calcular a adição de vetores, a gente tem a regra do polígono. Coloquei aqui o exemplo da regra do polígono também para eu explicar para vocês. Vou explicar com base no exemplo. Aqui eu tenho 4 vetores. E vamos supor que ele me pediu o valor do vetor resultante. Como que eu vou posicionar esses meus 4 vetores seguindo a regra do polígono? O exercício, gente, no enunciado, ele vai me falar qual que é a direção dos vetores. Se ele não falar, eu posso colocar do jeito que eu quiser, mas geralmente vai falar. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar aqui os meus 4 vetores, vou unir. Vou unir a extremidade de um com a origem do outro, a extremidade de um com a origem do outro, a extremidade de um com a origem do outro. E aí vai ficar um espaço faltando, que é esse aqui que tá de roxinho. E aí o que eu faço? Gente, o vetor resultante não segue isso de extremidade com origem. Ele segue extremidade com extremidade. Por isso, sempre que a gente for traçar o vetor resultante para fechar o nosso polígono, ele vai estar, a extremidade do vetor resultante vai estar junto da extremidade do último vetor que eu desenhei. E a gente tem a regra do paralelogramo, que é quando eu tenho 2 vetores, eu vou colocar os dois com a origem juntas. Quando eu tenho 2 vetores que se encontram na origem, tá vendo que um A7 tá para lá e outro A7 tá para cá, que não foi igual na regra do polígono, que ficou origem com origem? O que eu tenho que fazer? Um paralelogramo. Vou fazer uma reta paralela ao vetor V1, como aqui no exemplo, e vou fazer uma reta paralela ao vetor V2. E o meu vetor resultante também vai estar com a origem dele ligada nos outros 2 vetores. E o meu vetor... E agora, gente, bem lembrado, como que eu somo depois que eu já fiz esse desenho? Na regra do polígono, o meu vetor resultante vai ser a soma do vetor V1 com o vetor V2, com o vetor V3, com o vetor V4. E na regra do paralelogramo, o meu vetor resultante, por mais que ele está na diagonal, ele vai ser o valor do vetor 1 com o vetor 2. Então, agora vamos para a subtração e módulo de vetores. A subtração é a mesma coisa da adição. Só que, ao invés de eu somar os vetores, eu vou pegar o meu primeiro vetor e subtrair pelo meu segundo vetor. E o vetor, no caso, não é resultante, tá, gente? É o vetor diferença na subtração. O vetor diferença, na regra do paralelo, na regra do polígono, ele também vai estar extremidade com origem e assim por diante. Mas o vetor diferença vai ser extremidade com extremidade. Agora, na regra do paralelogramo, segue a mesma coisa, gente. Só que ao invés da gente somar os vetores, a gente vai subtrair o primeiro pelo segundo, tá bom? E quando a gente tem
vetores que têm a mesma direção e o mesmo sentido. Eu quero achar o módulo dos dois. Qual que é o módulo dos vetores V1 e V2? Se ele estiver na mesma direção e no mesmo sentido, eu preciso só somar o primeiro vetor com o segundo vetor. Agora, se eles estão na mesma direção e em sentidos diferentes, ao invés de somar, eu vou subtrair. E lembrando, sempre subtraindo o primeiro pelo segundo, porque o primeiro sempre vai ser maior que o segundo. E aí, se a gente tiver vetores perpendiculares, qual que vai ser o módulo? Gente, vetores perpendiculares formam um ângulo de 90 graus, certo? Então, o módulo dos dois a gente vai achar por teorema de Pitágoras, que o módulo vai ser simplesmente a nossa hipotenusa. E quando eu tenho vetores negativos, como que eu represento eles quando eu for fazer alguma operação com o vetor? Se o vetor for negativo, eu tenho que trocar o sentido que o vetor original tá. Vamos supor que o meu vetor normal, positivo, ele tá para cima. O meu vetor negativo tem que colocar para baixo. Se tiver para um lado, eu tenho que colocar para o outro. Se tiver para diagonal, para o lado direito, tem que colocar para o lado esquerdo. E assim por diante. E a gente tem a decomposição de vetores. Gente, os meus vetores sempre vão estar num plano cartesiano. Então, o vetor que estiver na horizontal vai ser o Vx. E o vetor que estiver na vertical vai ser o Vy. E quando a gente tem o vetor no plano cartesiano, galera, é porque são vetores perpendiculares, tá bom? Como vocês podem ver aí no exemplo, que vai estar formando um ângulo de 90 graus e por isso está nos eixos x e y. E como que eu calculo? Vamos supor que o exercício está me pedindo o Vx. O meu Vx vai ser o meu V, que seria o vetor resultante, que é a hipotenusa, vezes o cosseno do ângulo que formar aqui. Aqui não está um ângulo de 90 graus, porque ele pegou só uma parte. Então, vai ser isso aqui, o meu ângulo. E o exercício vai me dar o cosseno e o seno deles para calcular. Então, o Vx é o vetor aqui resultante, que é a hipotenusa, vezes o cosseno do ângulo que tiver representado na imagem. E o Vy é a mesma coisa, só que ao invés de ser o cosseno do ângulo, é o seno. Ai, gente, esqueci de falar de outra coisa. Da representação algébrica. Para a gente saber o valor dos nossos Vx e Vy, às vezes eles podem me dar os valores de I e J. Por quê? Se eu pegar o meu Vx e multiplicar com o I, eu vou saber a posição dele no plano cartesiano. Vamos supor que o meu I é 3. O I, gente, ele é paralelo a x, tá bom? Então, vamos supor aqui o Vx. Essa reta, no exemplo, tá? Eu tenho aqui o Vx. A reta que está paralelo ao Vx é o nosso I. Então, vamos supor que eu tenho o Vx como 3. Então, ele vai estar na posição 3 da horizontal do plano cartesiano. E vamos supor que o meu J, que é o que está, paralelo ao Vy, é 2. Eu sei que, então, o valor do meu Vy é 2. Por quê? É Vx vezes I e Vy vezes J. Então, o meu I, eu vou multiplicar com o valor do Vx para eu saber a posição do Vx no plano cartesiano. E o meu J, que está paralelo ao Vy, eu vou subtrair. Eu vou multiplicar com o Vy para eu saber a posição do Vy no plano cartesiano. Agora vamos para o capítulo 5, que a gente vai tratar aí, gente, de várias coisas. E nesse capítulo aí as coisas já começam a ficar osso, eu falo mesmo, e essa videoaula vai ficar gigante. A gente tem o deslocamento vetorial. Gente, o meu deslocamento vetorial é quando eu represento um deslocamento por meio de vetores. Aqui eu tenho dois pontos, os pontos P1 e P2. Eu quero representar esses dois pontos
pelo um deslocamento de vetores. Lembra que eu tenho que fazer a extremidade com a origem e o vetor resultante não está extremidade com extremidade? É assim que a gente representa um deslocamento vetorial, por meio de vetores. E a gente tem o deslocamento escalar. Gente, o deslocamento escalar é eu simplesmente pegar o ponto P1 e somar com o ponto P2. Mas o nosso foco tem que ser no deslocamento vetorial. Então, você sempre tem que lembrar que a gente não está tratando do escalar que a gente viu antes. A gente está tratando de vetores, é outra coisa completamente diferente. E como que a gente calcula a velocidade vetorial média? Gente, a velocidade escalar média, não é? Delta S dividido por delta T. Na velocidade vetorial média, vai continuar sendo velocidade média, só que ao invés de ser delta S dividido por delta T, vai ser D dividido por delta T, ou seja, distância dividida por tempo. E a gente tem a velocidade vetorial instantânea. Gente, a velocidade vetorial instantânea é quando eu quero saber a velocidade média de um curto intervalo de tempo. Vamos supor, por exemplo, os pilotos de Fórmula 1. Eu quero saber a velocidade que eles atingiram no primeiro segundo da corrida. Isso que seria uma velocidade vetorial instantânea, mas vocês não precisam preocupar com isso por enquanto. E agora a gente tem as nossas acelerações. Bom, gente, aqui a gente vai estar tratando de movimento circular. Por isso que a gente vai ter duas acelerações, porque eu estou tratando de um movimento num círculo. E a minha aceleração vetorial média é a mesma coisa de uma aceleração normal. Só que eu vou lembrar que a minha velocidade vai ser um vetor, mas vai continuar sendo ΔV dividido por ΔT. Agora, a minha aceleração vetorial instantânea... Gente, a velocidade vetorial instantânea não é a velocidade que estava em um curto período de tempo, igual os pilotos de Fórmula 1? A velocidade que os pilotos de Fórmula 1 estavam a 1 segundo de corrida? Aceleração vetorial instantânea é a mesma coisa. A aceleração que os pilotos de corrida do Fórmula 1 estavam no primeiro segundo da corrida. Mas vocês também não precisam preocupar com isso. E como eu estou tratando, gente, de movimento circular, é aí que entra a aceleração tangencial e a aceleração centrípeta. Gente, a minha aceleração tangencial, ela sempre vai estar na horizontal do meu movimento. Então, sempre que eu vou tratar da aceleração tangencial, eu tenho que fazer no linha reta, linha reta, linha reta, linha reta. Como vocês podem ver aqui, né? Que tá fazendo uma linha reta, por mais que eu esteja numa curva. E a aceleração centrípeta, ela vai estar apontado para o centro da minha circunferência, porque eu não estou andando em círculo, então ele vai ter um centro. A minha aceleração centrípeta vai estar apontando para esse centro, e é por causa da aceleração centrípeta que eu não saio da minha volta. Porque a tangencial, ela me mantém andando. A centrípeta me mantém andando em curva. E agora a gente tem os movimentos. Nossa, gente, pelo amor de Deus, esses movimentos. A gente tem o MRU, que é movimento retilíneo uniforme. Por quê, gente? O meu movimento retilíneo uniforme vai ser quando a aceleração tangencial é zero, a aceleração centrípeta é zero e a aceleração de tudo é zero. Agora, quando a gente estiver tratando de um movimento uniformemente variado, a tangencial é o que vai mudar, porque a tangencial não está me fazendo andar. Então, eu tenho que estar andando. E a aceleração centrípeta, como no MUV eu não estou tratando de um movimento circular, ela vai ser zero, eu não vou precisar dela. Então, a minha aceleração de tudo vai ser o mesmo valor da aceleração tangencial. E quando eu tenho um movimento circular uniforme, a aceleração tangencial vai ser zero. A centrípeta, que me mantém na curva... Gente, por que a tangencial é zero? Vou explicar isso aí. Não é uniforme, ou seja, vou estar com a mesma aceleração o tempo inteiro. A mesma aceleração tangencial o tempo inteiro. Só que a minha aceleração centrípeta, que o próprio nome já fala, centro, eu vou calcular ela pegando a velocidade, elevando ao quadrado e dividindo por R. Gente, o que é o R? O raio da minha circunferência.
porque a aceleração centrípeta não está apontada para o centro, é como se ela fosse o raio da minha circunferência. Então, sempre que me pedir aceleração centrípeta, vou pegar a velocidade, elevar ao quadrado e dividir pelo raio. E a aceleração, como a tangencial vai ser zero, a minha aceleração de tudo vai ser o valor da aceleração centrípeta. E quando eu tenho um movimento circular uniformemente variado, mc/v, a aceleração tangencial vai ser a aceleração média, ΔV dividido por ΔT. E a minha aceleração centrípeta vai ser o que eu acabei de falar com vocês no movimento circular uniforme, V ao quadrado dividido por R. E a aceleração, como nesse caso, tanto a tangencial quanto a centrípeta tem valores, a minha aceleração de tudo vai ser a tangencial mais a centrípeta. Agora, movimento relativo. Quando eu tenho um movimento relativo, é entre dois seres, dois objetos, duas matérias, duas coisas, enfim. Quando eu estou comparando duas coisas, duas pessoas, duas velocidades. E quando elas estão na mesma direção e no mesmo sentido, é só eu pegar a velocidade dos dois e subtrair. Pois é, gente. Agora, se estão na mesma direção, se as duas coisas, pessoa da matéria, enfim, do jeito que vocês quiserem chamar, tiver na mesma direção, mas em sentidos opostos, eu tenho que somar as duas velocidades. Gente, na mesma direção e no mesmo sentido, eu tenho que sempre pegar a primeira velocidade e subtrair pela segunda. Mesma coisa que eu já falei com vocês anteriormente de vetor, de V1 e V2. Agora, a gente tem casos específicos, tá? Gente, vamos supor que eu tô andando de avião. E o meu avião, ele tá indo assim pra frente, mas o sentido do vento é pro lado. Vamos supor que eu tô andando pro norte e o meu vento tá pro leste. Qual que vai ser a velocidade resultante? Vai ser a hipotenusa, porque não tá formando retas perpendiculares para frente, para o lado, formam um ângulo de 90 graus. Então, vai ser aquele negócio de vetor perpendicular. A hipotenusa vai ser a velocidade resultante. Agora, tem um exemplo do barco, gente. Esse exemplo do barco salva vidas. Vamos supor que eu tenho um barco, gente. Vamos supor que o meu barco está indo para a esquerda. Meu barco está indo para a esquerda. Mas a correnteza tá indo para a direita, vai estar colidindo. Aí eu quero ir para um lado, a correnteza tá para o outro. Então eu tenho que subtrair a velocidade do barco com a velocidade da correnteza. Agora, se a minha correnteza tá para a direita, eu também estou indo para a direita, a correnteza não também está me ajudando a ir para onde eu quero? É só eu somar a minha velocidade, a do barco no caso, com a velocidade da correnteza. Agora, gente, se o meu barco estiver indo para diagonal, assim, ele está atravessando o rio na diagonal, e a correnteza está indo para, independente do lado, qualquer um dos lados, eu tenho que resolver por Pitágoras, só que não por teorema de Pitágoras. Eu vou pegar os catetos, ou seja, o barco e eu vou fazer por Pitágoras, no caso, né? Só que ao invés de eu somar os quadrados dos catetos, eu vou subtrair os quadrados dos catetos. Agora a gente vai para o capítulo 6, gente. Esse aqui vocês têm que prestar muita atenção mesmo. Que a gente vai falar de lançamento. Você tem noção de como que é difícil. Então, primeiro, vamos saber sobre os lançamentos. Centro de massa. O que é um centro de massa? É um ponto onde toda a massa está concentrada nele. O próprio nome já fala, centro de massa, onde a massa está concentrada. E a gente tem um movimento parabólico, ou seja, todo movimento que vai formar uma parábola, um arco. E a gente tem um movimento composto, que é quando eu estou falando de, tipo assim, mais de um movimento que vai acontecer ao mesmo tempo. E a gente tem os movimentos horizontais e verticais. Gente, sempre que a gente for tratar de movimento parabólico, a gente vai ter um movimento que está para horizontal e um que está para vertical. E agora, tem um negócio que eu queria falar com vocês. Olha isso aqui. Para um corpo que realiza um movimento composto, ou seja,
Quando dois corpos estão fazendo o mesmo movimento ao mesmo tempo, cada um dos movimentos que o compõem se processa no mesmo intervalo de tempo, como se os demais não existissem. Ou seja, se eu tenho duas pessoas que estão fazendo o mesmo movimento ao mesmo tempo, o tempo entre elas, o tempo que cada uma vai realizar o movimento, é o mesmo. E agora, a gente não tem que tratar o movimento parabólico tanto na horizontal como na vertical, porque a gente vai ter dois movimentos, um na horizontal e outro na vertical. Então, vamos tratar do movimento horizontal. Gente, o movimento horizontal, ele vai ser uniforme. O movimento na horizontal vai ser MU, movimento uniforme. E como que a gente vai calcular o movimento uniforme? Gente, a nossa função horária da posição no S igual a S0 mais VT, eu vou trocar o S por X e o S0 por X0. Só que no meu movimento horizontal, geralmente o X0 vai ser zero. Mas ao invés de ficar S igual a S0 mais V vezes T, vai ficar X é igual a X0 mais V vezes T. Agora, o nosso movimento na vertical, ele vai ser um movimento uniformemente variado, MUV. E a gente também não tem S igual a S0 mais V vezes T. Nesse caso, o S vai ser Y, o S0 vai ser Y0 e o V vai ser VY. Então, ao invés de ficar S igual a S0 mais V vezes T, na posição da vertical vai ficar Y é igual a Y0 mais VX vezes T. Só que a gente também pode resolver os movimentos horizontais e verticais por aquela nossa outra equação do S igual a S0 mais V0 vezes T, que é a do sorvetão, e pela equação de Torricelli. A gente lembra que a gente usa de Torricelli quando não me der o tempo. Então, se der o tempo, usa a função horária da posição basicão. Não me der o tempo, usa a da de Torricelli. E agora a gente tem as nossas equações. Quando eu tenho lá meus movimentos e eu quiser tratar da função horária da posição, eu vou usar essa fórmula aqui. Se pedir a função horária da velocidade, eu vou usar essa aqui. Mas, se for do Vx, eu tenho que pôr Vx aqui, tá bom, gente? Mentira! É só com VY que trata de gravidade, desculpa. E a equação de Torricelli, se eu quiser tratar da função horária da velocidade pela de Torricelli, ela fica assim. Gente, eu não vou especificar muito nas equações, porque o Ramon falou que vai ter na prova. Você só tem que saber usar. É só você olhar os componentes das equações. Me deu altura, me deu gravidade, me deu tempo. Ó, me deu altura e gravidade, tá pedindo tempo? Posso usar essa. Assim, é muita coisa para eu falar. Então, vocês têm que raciocinar dos elementos de uma equação para poder escolher qual equação usar. Só vou falar para vocês que H é a altura, G é gravidade, T é tempo, Vx é a velocidade da vertical, Vx é a velocidade da horizontal e Vy é a velocidade da vertical. Falei certo. E a gente tem o tempo de queda e o tempo de alcance. Por exemplo, o tempo que a menina demorou depois que ela pulou lá nas Olimpíadas, né? Que tem as ginastas. Aí eu vou usar a minha equação do tempo de queda. Você me pediu o alcance que ela teve, vai ser pela fórmula do alcance. E lembrando, gente, no alcance eu sempre vou estar tratando do Vx, porque não é horizontal, o alcance não é onde ela caiu. Ela não caiu voando, não caiu sobrevoando sem pisar o pé no chão. Ela caiu pisando o pé no chão. Então vai ser justamente o meu Vx que está na horizontal. E agora a gente tem lançamento oblíquo. Gente, no lançamento oblíquo é a mesma coisa. Na horizontal é movimento uniforme, movimento retilíneo uniforme. E na vertical é movimento uniformemente variado. E quais que são as equações que eu uso para encontrar o Vx e o Vy
E o VY, VOY no caso, porque não é VY, então é. Ó, para eu calcular o Vx, eu vou pegar a minha velocidade inicial e somar com o cosseno do ângulo que eles me der. Geralmente é um ângulo θ, tá? Que é o zero cortado no meio. E para eu saber a velocidade inicial do y, ela também vai estar na vertical, tá, gente? É a mesma coisa que o VY, só que é a inicial, né? Que eu vou pegar a minha velocidade inicial e ao invés de ser com o cosseno, eu vou somar com o seno do ângulo. E agora, gente, tem os nossos componentes. Sempre que eu tô na horizontal, eu vou usar essa fórmula aqui para eu saber o valor de x. X igual a x0 mais vx vezes t. Quero saber o alcance que eu tive na horizontal. Eu posso usar essa fórmula aqui. Alcance é igual a velocidade vezes o tempo. Que é alcance horizontal, gente? É o alcance reto. Então, se o meu, vamos supor, eu alcancei 20 metros em 10 segundos. 20 vezes 10, 200. Meu alcance foi 200 metros. Agora, na vertical, eu posso usar a equação da posição, a equação do sorvetão ou a de Torricelli. E aí elas ficam assim, ó. Eu troco, só que eu troco lá o S por VY e o S0 por V0Y. Isso aqui é para eu calcular, essas daqui da vertical é para calcular a velocidade. E se eu quiser saber a altura máxima? Gente, a altura máxima não é para cima? Para cima não é vertical, então vai ser o VY. Só que vai ser o V0Y, porque quando a gente estiver tratando de lançamento oblíquo, o meu V0Y vai substituir o meu VY. Enfim, igual eu falei, não vou estar falando muito das fórmulas que vai ter na prova, e é muita fórmula para vocês decorarem, então eu vou comentar aqui com vocês. Eles também podem me pedir o tempo de subida, ou seja, o tempo que levou para fazer o movimento da vertical e o tempo que ele gastou no trem todo, para fazer a parabólica, para cair no chão, para pular, para tudo. Aí, gente, basicamente, no meu tempo de subida, eu tenho que pegar a velocidade inicial e multiplicar com o seno do ângulo e dividir pela gravidade. E no tempo total é só eu pegar a velocidade inicial e multiplicar por 2 e fazer a mesma conta de cima. Agora, a gente também tem outras formas de se obter a altura e outra forma de se obter o alcance, que é essas aqui que eu coloquei para vocês. H igual a V0y² dividido por 2G, ou então A igual a V0² vezes o seno do ângulo vezes 2 dividido pela gravidade. Coloquei vezes 2 porque, tipo assim, eu tenho que multiplicar o seno do ângulo por 2. Não sei se deu para entender. E essa foi a nossa videoaula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, pode deixar nos comentários, mandar no WhatsApp. Eu sei que essa matéria é muito difícil. Inclusive, eu tive que colocar aqui várias representações das fórmulas, de como é o movimento, para vocês saberem. Aproveitar e falar aqui com vocês de lançamento oblíquo. Eu sempre vou ter um movimento para cima e para o lado. E lembrando que quando eu atingir a minha altura máxima, a minha velocidade é 0. E depois eu vou continuar. Ó, quando eu tô subindo, vai ser para cima e para o lado. Quando eu estiver descendo, vai ser para baixo e para o lado. Mas é mais para vocês saberem mesmo. Eu coloquei várias fórmulas aqui, os desenhos para vocês entenderem os movimentos. Porque, gente, vocês entendendo os movimentos, você sabe tudo. Se você sabe que a altura está na vertical, você sabe que tem a ver com o VY, porque o VY na vertical. E são essas coisas, sabem, que fazem você entender essa matéria, porque não é uma matéria fácil. Enfim, é isso. Um beijo!